Fala, meu povo! Esse é o segundo episódio do Projeto de Quinta com a Nathalie Neri e com o Jonas Maria. Eu sou o Fifo. E eu sou a Carol. E na semana passada a gente mostrou isso aqui. O apartamento antes da reforma, o start da obra, os primeiros problemas que a gente identificou com erros de elétrica, no gesso e mais um monte de coisa errada. Só que eu não vou ficar contando coisa repetida aqui, então clique aqui para ver o vídeo 1 desse caso. Nós vamos seguir encontrando soluções para esses perrengues aqui e a gente vai fechar essa saga com dicas para eles, ou como eles podem rever algumas ideias, já que eles vão seguir a obra agora com uma segunda equipe, e também para você não repita esses mesmos erros aí na sua obra. Voltando para o bendito do banheiro, talvez o lugar com maior mudança na casa e com os maiores problemas também. Aqui a gente pode ver a forma da cuba, bem similar àquela que a gente mostrou lá na cozinha, e ela apresentou os mesmos problemas de instabilidade. E o que eles tiveram que fazer? Botar abaixo, exatamente como foi feito na cozinha. Só que uma coisinha chamou a nossa atenção, e tá aqui, Eles também mudaram a posição das torneiras, ou pelo menos eles quebraram e agora vão mudar essa posição. Aqui vai uma dica para você que não é uma pessoa muito alta, está projetando o teu banheiro ou está fazendo uma reforma no teu banheiro, é que você coloque as torneiras apoiadas na pia e não fixadas na parede, porque na parede elas costumam ter sempre uma altura um pouquinho maior e aí vai acabar do teu espelho ficando uma altura um pouco maior também. O banheiro, que estava praticamente pronto, teoricamente praticamente pronto, ele tá assim, eles botaram tudo abaixo, e aqui aquilo que a gente comentou, mal e mal estava tocando a superfície ali o concreto, não tinha estabilidade realmente. Eles quebraram tudo e descobriram também que a impermeabilização tinha sido mal feita, e um detalhe, eles não teriam piso no banheiro. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Então a impermeabilização teria que ser muito bem feita, já que não teriam porcelanato. Como eles não tiveram essa segurança, acabaram demolindo tudo. Um problema, né? Sobre a pintura. Eles tiveram muito problema com a pintura do apartamento, já que eles escolheram um efeito, que particularmente eu acho muito legal, que é o efeito meio cimento queimado, que é esse efeito na casa inteira. Só que é na casa inteira mesmo. Era teto, parede, chão e nas bancadas do banheiro, da cozinha, tudo isso com o mesmo efeito, meio monobloco. Eu acho muito legal, só que isso é um pepino, bem grosso. E a gente vai explicar aqui o porquê que não deve ser feito assim. E é mais ou menos isso. Para eles chegarem nesse tom, meio areia, eles tiveram que fazer uma composição. Eles não estavam encontrando a cor ideal, então eles misturaram de duas marcas diferentes, duas massas diferentes para chegar nessa coloração. Foi uma sacada bem inteligente. Só que fazendo isso, eles perderam a garantia das duas marcas que eles utilizaram. Eles iam utilizar essa massa, ou compraram ela como se pudesse ser utilizada em áreas molhadas, como o banheiro no caso. Depois, a marca acabou mudando essa opinião e acabou mudando lá no site a recomendação e tirou essa parte. Só que como eles tinham feito essa mistura, o que eles vão fazer agora? Eles não podem pedir garantia. Vão pedir para quem? Para qual das duas marcas? Não vai ficar dizendo que a culpa é do outro. Então, essa composição, essa criação desse tom que eles lutaram tanto para chegar, acabou não se demonstrando uma boa ideia. Se eles tivessem aplicado a textura exatamente como ela veio de fábrica e agora a marca tivesse mudado a sua opinião, eles tinham uma solução relativamente simples, que era entrar em contato com a marca e falar, olha, a gente comprou nessa data, mostrar as notas, e a gente agora descobriu que não dá para ser usado nessa área, então a gente quer o dinheiro de volta. Se a marca encrespasse, era acionar o Procon. Só que agora, com essa composição ali que eles acabaram fazendo, eles perderam essa possibilidade. E agora uma dica para você também. Tente, gente, achar marcas bem consolidadas. O arquiteto gosta de inovar. Eu também sou um estimulador desse tipo de coisa, só que algumas coisas é complicado, tá? Então a gente não pode ser tão inovativo assim e, especialmente, tente buscar marcas que você encontra aí na sua região. O Jonas, inclusive, ele deu uma dica bem legal nisso aqui, que é assim, olha, não comprem tintas pela internet, porque a tinta muda muito daquilo que a gente está vendo na tela do computador e até no catálogo. A gente tem que fazer um teste na parede para ver a iluminação da casa, cara, e isso tá perfeito, exatamente isso acontece. Só que tem um outro adendo, que é o seguinte, quando a gente compra pela internet, a gente compra uma quantidade que às vezes o pintor vai nos passar, e pode acontecer de isso acabar sendo pouco. E aí o que tu vai fazer? Vai encomendar de novo? Esperar o prazo, que às vezes é 15, 20 dias, para o pintor poder pintar alguma coisinha que faltou? Não.
provavelmente tu vai comprar uma tinta em outra loja. Só que essa diferença de lojas muda muitas vezes o tom. Então é arriscado comprar de uma loja muito distante ou que não tem estoque ou até compras pela internet. Compre algo perto da sua casa, perto da obra e que tu consiga comprar, caso falte, facilmente, certo? Anota isso. O teu pintor vai agradecer muito, senão ele vai ficar parado, olhando pro teto, esperando chegar a tinta, e tu vai fazer o quê? Vai ficar pagando o cara? Ou ele vai para outra obra e vai abandonar a tua, que acontece também. Agora sobre as portas. As portas vieram relativamente pequenas, e isso talvez seja um erro de legenda ali no projeto. E outra coisa, as portas também foram mal instaladas, aí foi um erro de execução. Só que tem um ponto bem importante para quem vai comprar portas, que é o seguinte: quando a gente manda fazer portas, o ideal é que você combine com a equipe ou a empresa que ela venha ver os vãos. Então ela vai determinar, olha, eu tenho que estar com esse vão aqui, com o espaço onde tu vai encaixar a porta, bem arrematado, porque aí a empresa vem, mede altura e largura e manda fazer aquela porta. E uma coisa importante que às vezes a pessoa não sabe, se a porta tem 80 centímetros de largura, por exemplo, por 2,10 de altura, o vão tem que ser maior que isso, porque a porta tem que encaixar. Depois a gente coloca alguma espuma para segurar essa porta. Então o vão normalmente vai ter 87 por mais ou menos uns 2,15, 2,13, 2,14, enfim, é mais ou menos isso. E o que acontece às vezes é que a pessoa chega lá na loja e diz, olha, eu quero uma porta de 80. E o cara vai te mandar uma porta de 80, total, e quando chegar ela vai ficar pequena naquele vão. Aqui, ó, tem exatamente isso que eu estou falando. O vão era maior, ele foi preenchido aqui, e aqui, ó, tem um vão que ele acabou sendo compensado. Tem toda essa estrutura e tem aqui o enchimento. Então, se esse vão aqui ele estava exatamente do tamanho da porta, essa porta ela vai ficar bem menor depois. Então, erro de execução. E aqui o Jonas ele realmente comentou que isso aconteceu, que a porta ficou pequena. O que nos parece é que aqui a empresa não foi medir. Alguém passou essas medidas para a empresa e quando as portas chegaram, elas vieram erradas. E por terem vindo erradas, eles tiveram esses problemas aqui. Tiveram que cortar algumas folhas, algumas portas, a parte de baixo. Eles também tiveram que quebrar. Tiveram não, isso aqui a empresa fez de gambiarra. Eles quebraram o piso do hall do apartamento para encaixar esse marco aqui. Então, problemas meio bobos de instalação e uma qualidade bem ruim nesse tipo de serviço. E aqui tem uma dica boa, ó. Essa borrachinha azul aqui, até a Nathalie comentou que eles iam ter que trocar por uma borracha branca. Na realidade, isso aqui, ela é uma fitinha que cobre a borracha branca que tá atrás. Então é só com muito cuidado tirar essa fitinha que a borracha vai ficar branca. E agora a gente vai focar em alguns pontos que a gente acha que eles podem melhorar, já que eles estão agora reformando e fazendo essa obra de novo. Nathalie e Jonas, essa é para vocês. Já que vocês vão retomar essa obra com uma equipe nova, ou já estão retomando essa obra com uma equipe nova, o que a gente quer falar para vocês? Aquela ideia da parede piso-teto é muito boa. Tudo uma cor só, né? É uma sacada bem legal, só que ela não funciona muito bem no dia a dia. E assim, isso aí a gente vê muito em casa-cor. Só que a gente esquece que na casa-cor as torneiras não estão funcionando, o vaso não está funcionando, não tem água, ela é feita para durar ali poucas semanas. E no nosso dia a dia, a gente sabe que a gente vai lavar, a gente vai limpar, a gente vai usar, e aí as coisas começam a não funcionar tão bem. Então, assim, usem casa-cor e esses eventos de arquitetura como inspiração, e não como regra, porque tem coisas que não funcionam efetivamente lá. Eu vou mostrar algumas, por que eu estou falando isso. Olha só, a gente tem algumas referências que realmente eu trouxe da casa-cor de 2021, e é muito parecido com isso que a Nathalie e o Jonas eles estavam ou queriam fazer. É um piso praticamente a mesma cor que se mistura com os móveis, tudo muito orgânico, tudo muito bonito, só que isso aqui no dia a dia, na aplicação que eles queriam dar, não funciona tão bem, especialmente no apartamento antigo dos anos 50. Por quê? Áreas molhadas, como a cozinha, a lavanderia no caso, e o banheiro, que é uma área especialmente molhada, o ideal é ter uma boa impermeabilização para depois ainda a gente colocar um material totalmente impermeável por cima, que nesse caso pode ser um porcelanato. Isso funciona muito melhor. Contar simplesmente com a impermeabilização e depois com alguma coisa de ou cimento queimado ou alguma coisa com uma resina por cima é muito arriscado. Dentro do box nem se fala. Tá? As paredes também é um pouquinho complicado. Então não fazer isso, não aplicar revestimento ali
é pedir para se incomodar. Pelo que a gente viu, depois desse rolo todo, a Nathalie e o Jonas, eles já se deram conta disso, talvez alguém tenha falado para eles, e eles vão sim optar por algum tipo de revestimento. A gente torce muito que isso aconteça. Poxa, Fifa, mas não existe uma opção, assim, algo mais rústico para deixar com esse aspecto mais natural, bonitão aqui? Não dá para fazer? Cara, até dá, mas é complicado, assim, é muito mais seguro, ou seria muito mais seguro fazer isso numa obra do zero. Uma coisa que a gente está planejando desde o início, que a gente pode colocar algum tipo de aditivo ali no concreto, hidrofugante, depois faz um contrapiso bem mais espesso, também com aditivo para impermeabilizar, depois ainda impermeabiliza muito bem, mais de uma camada, aí a gente consegue pensar nisso, e eu, como bom medroso que sou, ia propor isso somente numa casa térrea, ou nos ambientes que ficam no térreo de uma casa. Aqui, eles estão num edifício antigo e se der problema, não vai dar problema só para eles, vai dar problema no vizinho de baixo. Então, façam isso, repensem nisso, o vizinho de vocês agradece. Ah, e o mesmo serve para a bancada de concreto que vocês vão refazer. Gente, sabe aqueles cantinhos que eu tinha comentado no vídeo passado que acaba fissurando? Pois é, esse cantinho é muito suscetível para a água entrar. Então, a minha recomendação é, primeiro, não passem essa massa que você estava imaginando na bancada, impermeabilizem o concreto, sim, mas não passem essa massa por cima. E nesses cantinhos, coloquem uma respingadeira que vai ficar no encontro dessa parede e vai impedir que essa água acabe infiltrando. Depois ainda o pessoal coloca um silicone por cima para fazer o topo dessa respingadeira e impedir que essa água entre, porque ela vai entrar mesmo. E ainda, tentem colocar algo pela frente. Se vocês não quiserem nada, quisessem tudo mais cru, mais no concreto, então façam uma área molhada, mais para baixo, na forma do concreto, para vocês terem uma partezinha elevada e essa água não cair para frente, quando tu está lavando uma louça ou lavando a tua roupa ali no tanque, no caso, certo? É uma boa dica. E mais um detalhe super importante. Eu sei que vocês não gostam muito disso, mas pensem também em revestir as paredes do banheiro, não só o piso. Botem um revestimentozinho ali, tem algumas composições bonitas, que não são tão chamativas, dão até o aspecto que vocês querem mais natural, só que isso vai manter essa água dentro do banheiro, caindo para o ralo, não infiltrando nas paredes da casa e no vizinho de baixo. Vão por mim, não tem estética linda o suficiente que vale a pena a gente ter essa água entrando, o mofo saindo e as paredes tudo trincando. Essa massa não vai segurar esse vapor de água feito pelo box de vocês e também pelo ofurô. Vão por mim. E esse aqui foi o nosso episódio final do caso Nathalie e Jonas. E siga o nosso Instagram, que é @arquitetura-direcionada, para acompanhar o nosso trabalho por lá. E a gente espera que a Nathalie e o Jonas tenham uma segunda etapa de obra melhor do que foi a primeira, que as coisas se resolvam. E se precisarem de nós também para qualquer coisa, a gente tá por aqui para ajudar. E como eu falei no vídeo passado, hoje a gente vai bater o martelo para dizer, isso aqui foi um projeto ou foi o que de quinta? Uma obra? Uma ideia? E eu vou dizer para vocês, a gente não sabe exatamente se foi problema de fiscalização, de gerenciamento, de projeto que não foi acompanhado por quem tocou a obra, o que aconteceu. Mas a gente sabe sim que a execução foi de quinta. Ah, e não esquece, se você tiver aí com uma obra no seu prédio, no seu condomínio, daqui a pouco tu olha para cima, vem uma gotinha pingando. Uma aguinha escorrendo, você vai ouvir uma vozinha em seu ouvido dizendo: tem um projeto de quinta aqui. Até semana que vem. Tchau! E esse aqui foi o nosso E esse aqui foi o nosso episódio final do Ou funcionando. Tá? Respingadeira. Não, pingadeira é a das soleiras. Eu falei respingadeira. Uma pingadeira. Uma pingadeira. Valeu! Tchau!